Apesar do desafio e muito estresse, sempre se superando a gente cresce. Que bom ter aqui é o Pedagogcast. Oi, eu sou a Lu. Oi, eu sou a Duda e nós somos acadêmicas da FSG. Sejam todos bem-vindos ao nosso Pedagogcast. E hoje nós vamos falar sobre desafios e possibilidades dos novos pedagogos. Então, Duda, hoje com esse tema, a nossa conversa vai começar meio bombástica aí. Sim, pois é. Falando um pouquinho das tecnologias. Vamos lá, guria. Então, as tecnologias hoje, elas vêm com dois viés, né? Em geral, eu acho que ela facilita muito, muito, muito a nossa vida. Porém, também tem um desafio aí com as escolas, né? Que é a questão da falta de investimento na infraestrutura em relação às tecnologias. Com certeza. Eu tava lendo esses dias, eu dei uma olhadinha ali numa entrevista da TIC, né? Que o pessoal da educação levantou que em 2018, 76% dos professores utilizam a internet para melhorar o seu trabalho como profissional. Nossa geração, a gente sabe. Eu e tu, por exemplo, a gente tá aqui gravando, tá envolvendo a internet, tá com celular, notebook, enfim. A gente realmente utiliza o que nos tem em relação tanto à internet, meios, né, para isso, a gente tem acesso. Tu vai ver, nossa, facilita horrores de tudo que a gente precisa, né? E a gente não vive sem, né, Lu? Exato. Isso é uma coisa que, imagina, para nós, como pedagogas atualmente, né? Cursando isso, o quanto é necessário, imagina para um professor, né? Dentro de sala de aula, fora de sala de aula, enfim, o quanto realmente ele precisa desse amigo, bem dizer, que vai estar ajudando aí para todas as horas, mais ainda para os alunos. Eu vejo assim, na minha opinião, como geração Z, bem dizer, né, que a gente está sempre enfiado dentro da internet, que tudo tem que ser resumido a isso. Esse viés positivo, ele estimula muito, ele aumenta o interesse do aluno, facilita muito mais, né, que ele consiga ter muito mais acesso e cada vez mais além dentro do assunto, nos ajuda também como professor, né, maior desenvolvimento dentro dos nossos materiais, nos possibilita ter uma maior interação e conexão com o nosso aluno também, e se torna muito mais atrativo, né? Até porque hoje a gente tem vários aplicativos aí que nos ajudam a montar uma estrutura legal, por exemplo, o Canva, o Jamboard, enfim, tudo a gente tem acesso, né? Sim, com certeza. E tem também, que eu tava pensando agora, enquanto eu ouvia a tua fala, muito a questão dos planos de aula, né? Sim, Porque a, na visão de um pedagogo, né, antes, na época que eu estudava, pelo menos, era uma repetição de atividades, porque era o nossa, material sim. que a professora tinha, né? Ela Sim, passava para todas as turmas praticamente as mesmas atividades. E dependia muito bom, a colaboração dela e dos colegas dela, mas também a questão da criatividade dela para criar todo esse material. E exato. hoje em dia, tu, né, dá um Google e acha tudo que é É possível, verdade. assim, atividade aqui do Brasil, dos Estados Unidos, né, de tudo que é Sim, lugar. E é muito mais fácil e tu pode selecionar o que tu quer, o que vale para ti, o que não vale. Isso é muito bom para as crianças também, porque eu vejo assim atuando na área que, na minha opinião, é muito difícil tu tá sempre inovando, dando novas atividades, brincadeiras. Eles ficam muito naquela rotina, né, de sempre o mesmo. sim. Então, é muito bom, principalmente a parte da tecnologia para as novas ideias. Exatamente. Eu vejo assim que é um facilitador, sabe? Exatamente. Cada vez mais nos ajuda, porque eu entendo o quanto muitas vezes é difícil, através de um trabalho, de alguma coisa que a gente vai passar para as crianças, a gente conseguir realmente puxar elas para a atenção, principalmente, né? Para elas realmente conseguirem entender de forma mais lúdica, que não seja maçante, que não seja cansativo, que não seja chato, porque, poxa, a gente já foi alunas, a gente sabe como é que é, a gente sabe a parte não legal, aquilo que a gente não quer repetir.
Então, eu acho que essa parte, assim, da tecnologia tem sim os seus pontos negativos, mas na minha visão, eu acho que o ponto positivo tá falando bem alto, sabe? Sim, exatamente. É uma grande possibilidade, né? E pensa também antigamente para os pedagogos, como que era tu entrar dentro de uma sala de aula e a gente sempre teve aquela questão de não querer cair no tradicional, né? E antigamente, eu digo tipo 10 anos atrás, Sim, não tinha uma televisão dentro de sala de aula, não tinha informática, não tinha. Então, como é que tu fazia essas crianças não ficarem sempre na mesmice, sempre no escrever, né? Escreveu, sim. leu, copiou, e sem utilizar tecnologias? Eu acho que era muito mais difícil. Então, é uma grande vantagem que tem para quem está se formando agora, a gente, nossas colegas e todas as outras pedagogas, né, pelo mundo, Exato. de ter esse aliado ali, né? Sempre vai depender muito da pessoa e do te empenhar, né? Mas é um facilitador, com certeza. Exato. E como tu comentou em relação ao tempo, eu tava pensando, 10 anos atrás, ao mesmo tempo que é muito, é pouco, mas é uma realidade totalmente diferente de lá pra cá. Verdade. Muito diferente. Nossa, mudou muito esse tempo. Nossa, eu tava pensando nisso, porque, é, poxa, a gente vê uma mudança às vezes, meio drástica em questão de 3, 4, 5 anos. Imagina 10, né? Algo que é bem maior. São outras pessoas, outras cabeças, né? Outro pensamento, muitas vezes outros métodos também, porque hoje muita coisa já avançou dentro da pedagogia e dentro daquilo que a gente tem em mãos, que a gente consegue alcançar. Então, é, nossa, 10 anos parece que passa tão rápido, mas para quem já viveu isso lá atrás, nossa, Hum. pode ser que olhando para hoje, assim, para nós, para aquilo que a gente tem, pode achar que é uma realidade totalmente diferente, né? Não só, digo, questão financeira, mas social também. Exatamente. Mas tu sabe, a gente falando de 10 anos atrás, mas tipo, 2 anos atrás já era um outro mundo, né? Uhum. Depois que a gente passou pela pandemia, a gente teve que aprender muita coisa. Eu descobri tanta ferramenta nova que eu não sabia que existia para poder me virar nas aulas online, que é até Sim, engraçado. é verdade. E também Nossa, surgiu tanta coisa nova, tanta, né, com essa demanda que a gente precisou utilizar o computador, precisou utilizar aplicativos para se organizar e tal. Esse uhum. mercado da tecnologia avançou muito. Nossa, é verdade. Sabe que com a pandemia, falando dessa parte, hã, as crianças, assim, vieram bem prejudicadas, defasadas depois desse tempo. Verdade. Nossa, eu estava trabalhando numa escolinha onde eu dava reforço escolar e alfabetização, e as crianças, assim, de primeiro a sexto, sétimo ano, mais ou menos. Nossa, chegava a ser engraçado, porque eu li os pareceres, né, dei uma olhada antes de começar com elas para ver cada criança, cada caso, como é que estava sendo, enfim. E é uma escolinha particular. E, guria, meu Deus, tinha momentos assim que chega a ser triste, sabe? Porque as famílias não auxiliaram, eles não conseguiram dar continuidade para isso. As crianças regrediram nos assuntos onde elas estavam. No ponto ali, por exemplo, tá aprendendo os sons, eles não lembravam, depois de um ano, eles não lembravam mais direito os sons das vogais. Eles não sabiam mais a diferença de um E para um I, um E para um O, muitas vezes o som, como é que eu faço, onde é que eu encaixo, qual que é a diferença. Muita coisa eu tive que voltar para o zero, recomeçar com vários deles, porque eles deram alguns passinhos para trás. Exatamente. E também a questão da coordenação motora, né? Eu Sim, tinha alguns alunos que não conseguiam desviar, sabe? De nossa, correr e acabar se batendo nas coisas porque faltou aquele estímulo, né? Desde a idade apropriada, eles ficaram muito em casa, só na frente da TV, ou estimulando outras áreas que não essa parte da sim. coordenação motora, e é muito gritante, sabe?
Sim. Nossa, o convívio social, né, fez uma diferença gigantesca. Eu vi, assim, que além da questão de não ter conseguido dar continuidade, de ter tido essa defasagem gigante, assim, questão da experiência, o que eles gravaram, não gravaram, algumas das crianças vieram de uma realidade social bem diferente, né? Ali onde eu estava trabalhando, essas crianças ainda, os pais muitas vezes vieram, um estava preso, a mãe era viciada em alguma coisa, quem criava era a avó, quem criava era a irmã, não tinha muitas vezes contato com toda a família, eram crianças muitas vezes de baixa renda. Então, além da pandemia, a vida em si delas já não era fácil, já não estava boa, já não estava legal. O que deu um baque gigante pra mim, sabe? Porque ter visto e ter vivido e convivido com isso foi assim, uma experiência enorme, muito boa, mas fugiu totalmente da minha atual realidade, sabe? Eu não tinha contato com isso antes. E foi bem pesado pra mim, porque eu tive que me reinventar. Tive que correr atrás de uma forma bem diferente para não perder eles e para que eles não perdessem conhecimento. Sim, muito verdade. E sabe que a gente viu várias matérias, né, passava no jornal, das crianças que viviam, tipo, em área rural ou Uhum. até em área de, né, que tem uma vulnerabilidade social maior, Sim. elas acabavam, tendo que os pais tinham que recompensar. Os pais tinham que compensar por toda essa parte de não poder ter aquele avanço. Se as crianças na escola particular, que já tinha todo aquele auxílio de poder ter a internet, poder ter todas as partes do Meet, Acesso, né? a ter aquele acesso, Uhum. exatamente. Imagina as crianças que não tinham esse acesso. Sim. Então, sim, criou uma defasagem enorme na aprendizagem delas. Eu sei que eles voltaram para a escola. Algumas amigas até me contam que, tipo, chegavam numa escola num quarto ano Aham. e eles não sabiam ler, não Meu estavam Deus. alfabetizados ainda Sim. e não faziam as atividades mais, né, Simples cruciais assim, aham. Nossa. Alguns dos meus alunos também foi assim, tipo, de eu ter que parar. Nossa, e algo que eu vi que foi um agravante em relação à pandemia é a atenção deles. Meu Deus do céu, foi algo que eu Sim. precisava, às vezes, me virar nos 30. Inclusive, a gente fez, assim, algumas coisas mais temáticas com eles. Por exemplo, ali, festa de São João, vamos todo mundo vestido, né? Vamos incentivar, vamos introduzir. Nossa, é bem diferente, assim, do que a gente pode imaginar muitas vezes. Às vezes a coisa é bem mais embaixo, né? E acaba que o nosso papel, a gente faz vários ao mesmo tempo. É quase que um bombril, né? Aham. Porque a gente vai ter que ser o psicólogo, a gente vai ter que ser o professor, a gente vai ter que ser. Muitas vezes a nossa figura feminina acaba sendo materna, né? Às vezes até paterna, bem dizer, para algumas crianças, né? Um irmão, uma irmã mais velha, um amigo que muitas vezes eles não têm com quem conversar, com quem falar. Então acho que essa nossa profissão ela vai muito mais além do que a gente pode muitas vezes imaginar, tipo, e tá com a cabeça fixa, bah, eu preciso dar aula, dar aula, dar aula. Mas não é só sobre dar aula, passar um conteúdo, fazer uma criança, alguém gravar. Hã, vai muito além disso. Eu vejo que, até pelo que essa tua amiga te comentou, poxa, uma criança não conseguir interagir com outra, o que nós vamos fazer com isso? Qual que vai Uhum. ser o nosso papel? Muitas vezes é uma psicopedagoga, a gente nem é formada ainda, mas a Sim. gente já está entrando dentro de áreas, assim, que são bem mais específicas, né. E eu vejo, assim, eu entendo que tem papel para tudo, mas ali no dia a dia é muito diferente, a gente acaba tendo que fazer todos esses papéis, esse aglomerado, quase que tudo dentro de uma só, no caso dentro de agradeço muito vocês por estarem conosco hoje, por terem participado, por terem ficado atentas, atentos aí em tudo que a gente estava falando.
Vocês sabem, qualquer coisa aí vocês têm o nosso contato, tem as nossas redes sociais. Quiserem mandar alguma pergunta especial para o nosso próximo quadro também, fiquem bem à vontade, tá? Vou sentir saudade de vocês, minhas pedagogas lindas. Espero ver vocês na próxima. Conto com vocês estarem reagindo aí conosco, fazendo parte disso aí, porque vocês sabem, né? O Pedagogcast não é só nosso, é meu, é teu, é de todo mundo. Apesar do desafio e muito estresse, sempre se superando a gente cresce. Que bom ter aqui é o Pedagogcast.